Sejam bem-vindos, curiosos, a mais um episódio do Síntese Talks. E hoje a gente está com uma pessoa ilustre, Camila Godoy. Camila, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Benjamin. Eu estou muito feliz de estar aqui no programa, no podcast, para conversar um pouquinho, levar informação para as pessoas. Obrigada pelo convite. Imagina, é o seguinte, eu quero que você se apresente. Você é uma pessoa que já é conhecida demais aqui na nossa região, mas eu quero que você fale quem é a Camila. Olha, a Camila é mãe, professora, esposa, filha, vereadora na cidade de Itapevi pelo 3º mandato, muito empenhada, né, no trabalho de políticas públicas para transformar a vida das pessoas e fico muito feliz de estar aqui com vocês, apresentando um pouquinho. Faz muita coisa. Camila, eu te pedi um presente. A gente vai começar a colocar alguns livros aqui no podcast, porque eu acredito que a melhor forma de você conhecer uma pessoa é você entendendo o que ela lê. Isso diz muito sobre uma pessoa. Você trouxe o livro? Eu trouxe 2. Uau, tá. O que você trouxe pra gente? Vou te contar que meu hobby preferido é ler. Perfeito. E eu gosto muito também da leitura pra gente desenvolver, né? O intelecto. Como pesquisadora, eu gosto muito de ler. E eu trouxe 2 livros aqui pra você. Trouxe um livro bem pequenininho, que dá pra você ler num dia, depois do almoço, sabe? 1 horinha, que é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro bem bacana, porque às vezes o ser humano, ele acaba colocando muito a responsabilidade no outro. Sim. Quando dá certo, é muito bom. Mas quando alguma coisa dá errado, o ser humano tende a culpar o outro. E esse livro, ele traz uma reflexão sobre o poder da autorresponsabilidade. Então, é um livro bem bacana. Uau. Um livro pequenininho, né? 1 hora, 1h30, você consegue fazer a leitura dele. E é um livro que eu gosto bastante. Gente, eu vou ler, bastante. Mas vou deixar aqui, tá bom? Para vocês lerem. Principalmente vocês aí da equipe, ó. Leiam, tá bom? O Poder da Autorresponsabilidade. Obrigado. E eu trouxe também meu manual de vida, um livro que eu gosto muito. Inclusive, eu costumo muito presentear as pessoas com esse livro. Quando as pessoas visitam o meu gabinete, geralmente eu presenteio e também, ao final de todo o processo, né, como uma forma de gratidão, eu também entrego uma quantidade de exemplares para a população. É um livro que mudou a minha vida. Uau! É um livro que eu leio todos os dias, que é a Bíblia. Ah, perfeito. Então, é meu livro favorito também. Eu gosto muito. Nossa, quem nunca teve oportunidade de ler pode começar pelo livro de Provérbios, que é um livro, né? A Bíblia ela é dividida em 66 livros e o livro de Provérbios é um livro bem interessante que eu tenho certeza que quem nunca leu vai gostar bastante. E eu trouxe ele com uma capa bem especial. É uma capa infantil. Nossa, que legal! Né? Uma Bíblia com uma capa bem ilustrada, infantil, para chamar mesmo a atenção das crianças. Eu tenho uma filha de 4 aninhos, a Melissa, eu sou mãe da Mel. E eu incentivo muito a Melissa a ler. Nesse início de ano eu até compartilhei com as pessoas que me seguem nas redes sociais sobre os livros que eu comprei para a Melissa agora para o 1º semestre. Então, a leitura na minha casa é um hábito. Então, a gente sempre lê juntas. E eu indico aqui que você leia para o seu filho. Você estará formando ali um leitor. E hoje, pouquíssimas pessoas leem, né, no Brasil. Então, é muito importante incentivar as crianças a ler. E como é o meu livro preferido, eu trouxe aqui com uma capa ilustrada para você, como, né, um meio assim de trazer essa motivação para que você possa ler também para o seu filho, não só a Bíblia, mas outros livros infantis, motivando as crianças a ser leitores. Uau, obrigado, Camila. Tem até dedicatória aqui, né? Tem. Que este manual de vida possa impactar sua vida, assim como tem guiado todos os meus passos. Nossa, que bonito. Obrigado, de verdade. Que Deus te abençoe muito, tá? Esse daqui também é o meu manual de vida. Eu acho que nossa vida... Tudo na vida tem um manual, né? Sim. A TV tem um manual, o microfone tem um manual e o ser humano também tem um. E quando a gente lê o manual, tudo faz mais sentido, né? Camila, já começando com isso, qual que é a sua relação com a sua fé, espiritualidade e com o próprio Deus?
Porque só você ter trazido essa Bíblia já mostra muito que você tem uma conexão espiritual muito grande com ele, né? Conta um pouquinho pra gente. Olha, o relacionamento com Deus, assim como com as pessoas, é uma relação de intimidade, de proximidade, de amizade. Não tem como você estar conectado com uma pessoa se você não conhece essa pessoa verdadeiramente. Se você não anda com ela, se você não compartilha com ela os seus anseios, os seus medos, as suas frustrações. Quando você não compartilha com ela também tudo aquilo que te traz alegria, felicidade. Então eu falo para você, Deus, ele é meu melhor amigo. Então eu tenho uma relação muito estreita, uma relação de muita intimidade com Deus. Deus é tudo para mim. E quando começou essa relação? Olha, eu fui para a igreja, eu comecei a frequentar uma igreja aos 12 anos de idade. Mas relação com Deus é muito além de você ir a uma igreja e frequentar uma comunidade. Eu falo para você que a relação com Deus, ela vai se aperfeiçoando na jornada com Ele, sabe? Então, a cada palavra que eu escuto, a cada oração que eu faço, isso vai me trazendo mais intimidade, mais conexão com Deus. E é uma jornada. Então, assim, eu falo para você que nesses últimos anos, assim, nos últimos 10 anos, essa aliança com Deus e essa intimidade, ela foi ficando ainda mais próxima. Sabe? Geralmente essa intimidade vem principalmente em tempos difíceis. Se você tem alguma história que fala, nossa, isso realmente prova que Deus está comigo, ou isso aquece mais a minha fé? Sim, sim. Momentos de dificuldade, né, trazem com certeza, mas momentos também de alegria também. E eu vou falar dos dois momentos. Vou trazer para você um momento que me trouxe, assim, um momento de milagre, né? Que eu não só percebi, mas senti Deus na minha vida. Perfeito. Que são coisas diferentes. O ano passado, eu sou casada com Alexandre Rodrigues, né? Que foi vereador também na cidade de Itapevi, foi secretário em Carapicuíba, de segurança, de transporte e de infraestrutura, um parceirão. E o ano passado, meu esposo, ele ficou bastante doente. Ele descobriu que estava com uma doença grave. E isso mexeu bastante com a gente, sabe? Emocionalmente. Mexeu tanto emocionalmente, né, com a nossa casa, enfim, que eu pensei em desistir da minha carreira profissional. Para você ter ideia. E ele começou primeiro com alguns sintomas físicos, sabe? Fraqueza, dores no corpo, nas juntas. E isso foi se agravando. E ele fez vários exames, não descobriu o que era. Também muito problema no estômago, enjoos. E até que um médico, assim, que Deus colocou no nosso caminho, que pediu, assim, mais exames. E aí pediu uma ressonância para ele da cabeça. E o Alexandre descobriu que ele tinha um tumor. Meu Deus. E isso, assim, trouxe muita tristeza pra gente, né? Ele ficou bem abalado emocionalmente. E esses sintomas, eles foram se agravando. E depois ele começou a tomar uma série de medicações. E essas medicações trouxeram também muitos efeitos colaterais. E foram momentos de muita dor, sabe? Eu vi, assim, meu esposo, além dos efeitos colaterais, senti, assim, a dor de saber que pode ter pouco tempo de vida, sabe? Então, isso mexeu muito com a gente. A gente tem uma filhinha, né? Como eu falei, a Mel, de 3 anos, agora vai fazer 4. Então, ele ficava o tempo todo me aconselhando e orientando para quando ele partisse. Então, isso mexeu bastante com o meu emocional. Muito forte. Tanto para ajudá-lo e dar força, mas também
para a questão de organizar ali a nossa vida. Então eu fiquei muito abalada emocionalmente e ao mesmo tempo tinha que ser muito forte para dar força para ele. E aí um dia ele disse para mim que estava abandonando o tratamento e esse acho que foi um dos piores dias, um dos dias mais sofridos pra gente. Ele falou: olha, eu não aguento mais tomar essa quantidade de medicação porque tá mexendo muito com o meu estômago e nada tá parando mais no meu estômago e eu desisto do tratamento. E eu vou viver até o dia que Deus quiser. E aí eu fiquei assim, né? Eu não queria que ele desistisse do tratamento, mas ele tava assim muito desanimado de tudo aquilo, de tanto efeito colateral. E aí ele parou de tomar medicação. Então ali pra mim foi como se ele tivesse desistindo, sabe? Mas ali ele falou: olha, eu tô entregando nas mãos de Deus. Nas melhores mãos. E assim, confesso que eu fiquei bem desesperada, sabe? E naquele dia eu passei uma noite inteira orando. Eu não conseguia dormir. E aí eu fui pro banheiro para que ele não ouvisse o meu choro. E ali eu pedi para Deus, sabe? Eu falei: Senhor, eu tenho uma filha pequena que precisa do pai. Eu amo muito meu esposo. E eu gostaria muito de continuar trabalhando para sua obra. Porque o meu trabalho na política é um ministério. E eu amo o que eu faço. Eu amo ajudar as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas, sabe? Através da educação, por meio da saúde, com uma saúde digna para as pessoas. E doeu muito o meu coração ver toda essa situação e eu tinha, assim, desistido. Então, eu tive uma conversa com Deus naquela noite e eu abri a janela do banheiro e olhei para o céu e fiquei sentada no chão do banheiro. E ali eu passei muitas horas orando e chorando. E eu falei: Senhor, eu não tenho dúvidas de que eu sou a sua filha amada, que o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu venho trabalhando ao longo desses anos para fazer o meu melhor. O Senhor guia os meus passos, conduz a minha vida. Nós já fizemos muitos projetos juntos para as crianças, para os idosos, na saúde, na educação. E se o Senhor quer que eu sirva ao Senhor nesse projeto, nesse propósito, que é a política, que é transformar, impactar e transbordar na vida das pessoas através da política, cura o meu esposo. Mas, se esse não é o caminho, eu servirei o Senhor onde o Senhor me colocar. Seja na política, na educação, como professora, eu nunca vou desistir de fazer o meu melhor, de servir o próximo, assim como o Senhor me ensinou. Mas hoje, a minha decisão é que eu não dá mais para continuar. Porque demanda muito tempo, eu trabalho muitas horas, sabe, Benjamin? A política exige muito da gente. São muitas horas de trabalho. Então, eu orei e falei: Senhor, se o Senhor quer que eu continue, o Senhor cura o meu esposo. E se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor também não curar o Alexandre, o Senhor continuará sendo Deus na minha vida. E terminei ali aquela noite, não consegui dormir. E aí, no outro dia, eu entrei no carro. E quando eu liguei o meu carro, tinha uma palavra de Deus ali para minha vida. E Deus falou comigo através de uma canção da Midian Lima. Não pare. E aí, quando eu ouvi aquela canção, eu falei: Senhor, é para mim? O Senhor está falando comigo? E eu nunca tinha ouvido aquela canção. Nunca. Foi a primeira vez que eu ouvi aquela canção. E eu falei: Senhor, o Senhor está falando comigo? E aí depois eu entrei na internet e eu vi ali uma postagem pelo Instagram de uma médica, doutora Railma, que trabalha muito, ela é do Nordeste, tem uma formação incrível, e o Alexandre não queria mais passar uns médicos aqui, sabe? Ele não queria, sabe? Ele estava cansado. Ele estava cansado.
E aí eu marquei uma consulta com a doutora Railma, vi que ela, nossa, tinha uma vasta experiência como neuro, como psiquiatra também. E eu vi que o Alexandre já estava assim, sabe? Ele desistiu. Ele desistiu. E aí eu entrei em contato com ela para passar numa consulta como se fosse para mim. E contei para ela tudo. E falei que inclusive, ele não queria mais ir ao médico, que eu não sabia como que a gente faria isso. Ela falou, olha, nós vamos agendar a próxima consulta com ele, você vai colocar o celular na frente dele e eu vou começar a falar. Você não vai avisar ele da consulta, você vai até o trabalho dele. Ele também não queria parar de trabalhar, ele falou, eu vou trabalhar enquanto eu conseguir, porque se eu ficar em casa, vai ser pior. Porque quando a mente da gente está vazia, sem ocupação... E aí eu entrei no trabalho dele e ele começou ali a ter a consulta com a doutora Railma. Ele topou fazer um outro exame. Ela falou, a gente precisa fazer uma nova ressonância. Eu sei que você já tem 2, mas a gente precisa avaliar qual é o tamanho do tumor, como que tá isso, para eu passar uma nova medicação para você. Mas eu já vou te passar aqui 2 medicações para avaliar, para amenizar os sintomas, 2 medicações leves, que não vão mexer tanto, não vão trazer tantos efeitos colaterais. E aí ele topou tomar essas 2 medicações e fez novamente a ressonância e ele não tinha mais nada. Meu Deus, foi um milagre. Deus curou meu esposo. Eu vou só te falar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi. Eu passei por isso há um tempo atrás, há muitos anos atrás, com a minha mãe. E a gente nos conhece muito bem, Camila, mas com o tempo eu acho que a gente vai se conhecer. E essa história mexeu muito comigo. Porque eu vi isso acontecer dentro de casa, só que era uma criança de 11 anos. E eu aprendi uma coisa. Deus só prova quem Ele quer provar. Sim. E assim, a gente não se conhece muito. Eu tô emocionado, é difícil de me calar, sabe? Você conseguiu me calar por esse movimento de fé e por ver que o Deus que eu creio ainda opera milagres. Sim. Eu não só conheço Deus, mas eu senti Deus agir na minha vida, na vida da minha família. E eu sei o quanto Ele é vivo, sabe? O quanto Ele existe de verdade. E hoje eu não tenho dúvida do propósito que Deus tem para minha vida. Porque se Ele curou meu esposo, e se Ele vem falando, e depois disso, Ele fala comigo todas as semanas, Benjamin, para que eu continue no propósito, para que eu não desista, sabe? Para que eu continue servindo, para que eu continue ajudando as pessoas, para que eu continue fazendo a obra dele. Então, é isso, sabe? Deus, Ele é um Deus vivo na minha vida. Eu senti Deus operar, sabe? Eu vi 2 resultados. Eu vi o meu esposo passando mal todas as manhãs, todas as noites. E eu vi o Alexandre ser curado. Então, você conhece meu esposo? Sabe quanto ele tem energia, alegria, vida. Então, eu sei que desistir, por isso que eu digo que quem tem um sonho não cansa, sabe? Porque aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam. Eles renovam as suas forças, eles voam como águias, eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Então, as pessoas às vezes brincam comigo. Como você consegue? Né, o dia todo eu vejo você lá com a Mel, mãe, esposa, e trabalhando tanto e tantas agendas, mais de 10 agendas, 12 agendas no dia. E eu nem consigo postar na rede social todas as ações, todos os projetos. A gente tem até essa dificuldade, né? De conseguir contar tudo, postar tudo, porque são tantas coisas. Porque eu tenho um Deus que me fortalece, que me guia, eu tenho um propósito nessa terra. Eu ia te perguntar sobre isso, como você aguenta essa jornada, sei lá, com tantas ações, tantas coisas. E agora eu descobri o segredo. É Deus. É Deus. E eu faço com muita alegria, com muito amor. Então eu falo pra você, Deus não é na minha vida só nesse momento de angústia e de dor. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu tenho essa característica, sabe, na minha personalidade, Benjamin. Eu tenho muita gratidão, muita gratidão. E o segredo das pessoas mais felizes é a gratidão. Nós temos que agradecer pelo pouco, sabe? Pelas pequenas coisas. Exatamente. Então, tem um exercício que eu faço, e eu falo pra você que eu fiz essa manhã. Eu não faço todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana eu faço. Eu tenho um caderno de gratidão. Nossa, que legal. Eu tenho um caderno.
E eu escrevo os motivos pelos quais eu sou grata naqueles dias, naqueles últimos dias. E geralmente eu escrevo 7 motivos. Eu enumero e escrevo 7 motivos de gratidão. E ali, quando eu faço isso, eu releio os meus últimos motivos de gratidão. E toda vez que eu faço isso, Benjamin, eu descubro o quanto eu sou feliz e o quanto eu sou abençoada. Porque às vezes a gente dá foco só nos problemas. Exatamente. E só nas coisas ruins. Mas nós precisamos relembrar e escrever para que a gente perceba o quanto nós somos abençoados. Nós temos muitos motivos para agradecer diariamente. Então eu tenho muitos motivos para agradecer. Então hoje eu escrevi lá os 7 motivos desses últimos dias, desde coisas simples a coisas muito valiosas na minha vida, como a minha família, Eu acredito muito como a nisso. saúde. E aí eu falo, gente, como eu sou abençoada. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar e ter saúde, e ter pernas para andar, e em poder respirar. Quantas pessoas no Covid que queriam respirar bem? Só por ter chegado até aqui. Sabe? Já é Só motivo pra por ser- ter chegado até aqui, por estar aqui hoje com você, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha essência. Então, assim, eu sou muito grata. Então, eu sou muito feliz. Eu partilho disso. Eu sou muito feliz, eu sou sempre- muito agradecida. Eu sempre converso com a minha esposa sobre isso. Eu falo assim, sair de onde eu saí, com as coisas que a vida me impôs, ter chegado até aqui, Deus já é maravilhoso. Eu sou muito grato a Ele. Porque eu tenho mais do que eu mereço. Mais do que algum dia eu já... Se eu olhasse pra trás, aquele menininho de, sei lá, 7, 8 anos, uma família mais vulnerável possível, e falar pra ele que eu estaria aqui, ele não ia acreditar. Ele não acreditaria. Então Deus é maravilhoso. Porque quando a gente está nessa realidade, eu venho também da periferia, de uma família muito simples, sabe? De condições financeiras, cheia de amor ali, de união. Mas eu venho de um lugar que talvez algumas pessoas olhassem para mim e falassem, olha, tem tudo para dar errado na vida, sabe? Tem tudo para dar errado. Então, eu sou muito grata, porque Deus me deu sabedoria, sabe? Deu oportunidades também. E gratidão no coração pra gente construir, não é mesmo? Construir com autorresponsabilidade, né? Por isso que eu trouxe esse livro hoje, porque às vezes a gente se sente pela jornada e pelo processo e às vezes pelo meio que a gente tá, que a gente não é merecedor das coisas, que a gente é incapaz, sabe? Que a gente não vai conseguir. Mas você é autorresponsável pela vida que você tem hoje. É isso aí. Você é responsável por isso. Porque você pode escolher se lamentar, reclamar o tempo todo e ser uma vítima sofredora, ou você pode arregaçar as mangas e dizer, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus, do Criador. É isso. Eu sou a imagem e semelhança dele. Eu posso, eu consigo, É isso. eu sou capaz. Né? Porque se eu sou a imagem e semelhança dele, ele pode todas as coisas. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso, eu sou capaz, eu acredito, eu confio e eu acordo cedo para buscar e para trabalhar para aquilo que eu acredito. Então a gente pode tudo hoje. Hoje, se você me perguntar, Camila, qual é a sua crença? A gente pode tudo aquilo que a gente quiser naquele que nos fortalece. Então, assim, é uma escolha. Você escolhe acordar cedo para buscar os seus sonhos, para trabalhar pelo aquilo que você acredita, para transbordar na vida do outro, para agradecer, para ser feliz, para transformar, para impactar a vida das pessoas também, que estão precisando, de repente, de uma palavra amiga, sabe? Então, eu acordo para isso todos os dias, para transformar a vida das pessoas, para ser uma pessoa melhor, sabe? Se eu for melhor hoje do que eu fui ontem, eu já tô feliz. Eu já tô satisfeita. Só de você ter a noção de que você pode qualquer coisa, já muda tudo. Sim. Que só depende de você. Sim. Eu vou ler esse livro porque isso diz muito sobre o que eu acredito, sabe? Não tem nada que você possa falar que eu não posso fazer. Sim. Nada. Se eu falar, eu vou fazer, eu vou porque o meu Deus, o meu Criador disse que eu posso.
Nossa, Camila, sensacional. Mas vamos lá. Essa mentalidade que formou você vem da sua infância? Vem de alguém? Vem da sua família? Ou, na verdade, você só aprendeu na jornada? Tem alguém que te inspirou lá atrás para pensar desse jeito? Olha, a vida da gente é uma jornada, é um processo, né? Então, eu tô vivendo essa jornada, sabe? Eu falo pra você, Benjamin, tem tantas coisas que eu preciso conhecer, que eu preciso aprender, que eu preciso estudar. Você sabe que não tem limite pra isso, né? Não. O conhecimento é uma fonte inesgotável. Então, você sempre vai ter coisas novas pra aprender. E quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe nada. Quanto mais você aprende, você tem noção do quanto você ainda precisa aprender e quanto... Então, assim, é uma jornada. Eu falo pra você que é uma jornada. Mas muitas pessoas me inspiraram ao longo da minha jornada. Então, eu posso citar aqui os meus pais. Eu sou muito grata a eles. Pessoas simples, mas na simplicidade deles tem tanta sabedoria, sabe? Então, meu pai, assim, um homem guerreiro, sabe? Assim, de pouco conhecimento acadêmico, mas de tanta sabedoria e experiência de vida. Então, ele me deu conselhos que eu vou levar para uma vida. Como filha, você precisa estudar. Estude. Nunca desista dos seus sonhos. Desistir não pode fazer parte do seu vocabulário, né? Trabalhe pelos seus sonhos, estude, porque o conhecimento ninguém nunca vai tirar de você. Você pode perder coisas materiais ao longo da sua jornada, né? Você pode, de repente, ser assaltado, você pode perder um relógio, você pode perder um carro, você pode... Mas o conhecimento ninguém pode tirar de você. Então, estude. Estude, se dedique ao longo da sua vida para estudar. Ele fala, eu trabalhei muito cedo, eu fui trabalhar aos 8 anos de idade... Então, eu tive poucas oportunidades. Eu trabalhava para comer. Então, assim, hoje eu trabalho para sustentar vocês. Eu sei que é simples, né? Nós nunca tivemos... tem coisas que marcam a jornada da gente, né, Benjamin? Então, a minha infância, por exemplo, algo que me marcou bastante... Eu lembro que quando eu ia ao supermercado com os meus pais, eu queria que eles comprassem Danone. Sabe? Criança gosta dessas coisas, né? E eu lembro que os meus pais, que minha mãe dizia, filha, a gente não tem dinheiro para comprar Danone. A gente precisa comprar o grosso. Não sei se você já ouviu isso, Sim, sabe? muito. A gente precisa comprar o básico, sabe? Se sobrar, eu posso ver se eu consigo comprar, mas hoje eu já te falo, eu não posso comprar isso. Então, mas os meus pais nunca deixaram faltar, assim, sabe? O arroz, o feijão. Mas eles sempre me instruíram no caminho certo, sabe? Filha, estuda. A gente pode aqui, ó, não vai faltar o pão, né? Talvez a gente não consiga dar para você tudo que a gente sonha, né? Com uma variedade na alimentação, uma roupa bonita, mas você vai ter uma roupinha simples, mais limpinha e vai ter ali o básico para comer. Isso a gente não vai deixar faltar. E o tempo e a força que você tem, estuda. Estuda para você ser alguém na vida. Meu pai sempre dizia isso, sabe? E o conhecimento, ele abre portas. Abre. Muitas portas. Então, assim, a minha jornada de estudos, eu sempre estudei muito, Benjamin, muito. Eu terminei o colégio. Quando eu era menina, eu estudava de manhã, à tarde e à noite. Para você ver como eu me agarrei nisso, sabe? Da experiência de vida da minha mãe. Minha mãe foi trabalhar como dona de casa com 8 anos de idade, numa casa de família, sabe? Ela não pôde estudar também. O pai dela dizia para ela que as meninas não estudavam, não tinham que estudar. Que estudar era para homem e não para as meninas. Então, eu me agarrei nisso com tanta força que eu estudava de manhã, à tarde eu fazia inglês e à noite, de manhã eu fazia cursinho preparatório para o vestibular. À tarde eu fazia inglês e à noite eu estudava no colégio. Eu estudava o dia todo. O dia todo. O dia todo. Eu me agarrei nisso com todas as minhas forças. Porque era a oportunidade para eu transformar a minha vida. A oportunidade que os meus pais não tiveram. Então eles falaram, filha, estuda. Estuda, porque o estudo vai abrir portas para você. E aí eu me agarrei nisso. A sabedoria dos seus pais é gigantesca. Eu me agarrei nisso. Então eles falavam, olha,
Meu pai comprava livros, assim, no sebo. Não sei se você Sim, conheceu o sebo. Eu tinha muitos livros de sebo. Mas meus pais não tinham condições. E xerox. Hoje eu não faço mais isso, mas assim, eu tirei xerox, sabe? Porque eles não tinham condição de comprar. Era o que era possível, era o que os meus pais podiam fazer para mim. Mas eu me agarrei nisso. E eu posso dizer que os estudos transformaram, assim, abriram muitas portas na minha vida. Então, depois eu fiz a faculdade de letras, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz pós em língua portuguesa e literatura brasileira. Uau. Aí depois eu fiz gestão escolar e depois eu fiz mestrado em educação, currículo. Nossa. Eu nunca, assim, parei de estudar. E hoje, você fala, Camila, você estuda hoje? Muito. Eu leio todas as manhãs. Eu acordo mais cedo para isso. Eu madrugo para isso. Então, eu leio pelo menos 1, 2 capítulos de algum livro, né? Para autoconhecimento. Além de ler, eu também leio a Bíblia, como eu falei. Eu leio 1 capítulo por dia, porque a Bíblia ela é inesgotável. Você lê hoje, amanhã você vai ler, é outro significado, outra interpretação. A Bíblia ela é atemporal, é maravilhoso. Então eu leio todos os dias a Bíblia também, faço minha meditação e faço alguns cursos. Então, a cada 3 meses eu faço um curso. Perfeito. A cada 6 meses eu faço um curso. Não para a curva de aprendizado. Eu não paro, né? Nós não podemos parar de estudar, porque o aprendizado é uma fonte, como eu falei, né? Não tem fim. O conhecimento transformou a minha vida, transformou a sua vida e vai continuar transformando a vida das pessoas. Não tem jeito. Eu vejo muito da minha história na sua história. Assim, eu acho que provavelmente é a história de muitos. Nós, não vou falar que tivemos a sorte, mas nós tivemos a obstinação de encontrar dor, encontrar dificuldades e falar, eu não vou aceitar isso, eu vou mudar. Eu acredito que nossas dores, nossas dificuldades têm muita relação com o nosso propósito de vida. Esse treinamento que você passou para se desenvolver como ser humano faz com que você seja a pessoa que você é hoje. E tá de parabéns. Eu fico de boca aberta quando você começou a falar o currículo. Eu falei, nossa, eu achava que eu estudava, mas a Camila estuda muito mais do que eu. Não, mas eu imagino que você também é um estudioso, não tenho dúvidas disso. Mas eu gosto muito de estudar, de aprender, não só da minha área, que é a educação, mas como vereadora, Benjamin. Muitos desafios, né? São muitos desafios e são muitas necessidades que uma cidade toda tem. São muitas pautas, né? Então, a gente tem a educação, que é a minha área, que é algo que eu amo de paixão. Então, eu amo desenvolver projetos para a educação. Hoje, por exemplo, na nossa cidade, Benjamin, nós temos uma das notas do IDEB mais baixas da região. E isso entristece muito o meu coração. Eu imagino. Sabe? Como educadora, principalmente. Como educadora. A estrutura melhorou muito, né? A estrutura das escolas e tal. De algumas unidades, a gente precisa ampliar isso para os outros bairros, para as outras unidades, mas nós precisamos trabalhar com as crianças. O que realmente com importa a qualidade, com as pessoas, com a qualidade dessa educação, né? Com as famílias. Perfeito. Nós precisamos preparar esses pais, sabe? Porque às vezes o pai, ele precisa trabalhar com essa criança na estrutura familiar para que ela entenda que ela pode aprender. Tem que virar cultura familiar. Sim, tem que levar isso para a família. Porque enquanto a gente trabalhar só com o aluno às vezes ele carrega traumas, né, da sua infância, do não merecimento, da não aceitação. Tem criança que não aceita, que não se aceita como ela é. Tem criança que ela acha que ela é incapaz, né? Quantas vezes eu ouvi as mães dizerem para os filhos, olha, professora, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Eu ouvi já isso de mães. Eu não sei o que eu faço ali, professora, com a minha criança. Ele é burro. Meu Deus. E eu olhar para a mãe e falar, não fala uma coisa dessa. Não, ele puxou o pai. Ele puxou o pai. Nossa, porque o pai era assim, então ele é assim, sabe, professora? Não, ele não puxou o pai, ele é capaz, ele é inteligente. Olha, a gente só precisa trabalhar com outras estratégias, ele consegue aprender. Olha, aqui na escola é assim, olha, seu filho... Não, professora, eu já desisti.
E a mãe começa a colocar adjetivos no filho e essa criança, ela passa a acreditar nisso. Porque é a mãe que está dizendo. E ela se sente como? Incapaz, não merecedora, que ela realmente puxou a genética do pai, então que ela não vai conseguir. Camila, isso me lembra uma coisa muito legal, que é o seguinte. Eu não sei se isso é real, tá? Mas, basicamente, Newton contava umas histórias de que ele ia para a escola e certo dia a professora mandava um bilhete. Ele não conseguia ler. A professora mandou um bilhete, a mãe dele leu. E ela falou, filho, a partir de hoje você vai aprender em casa. E aí ele perguntou para a mãe dele, por quê? Porque você é muito inteligente, você é mais inteligente que as outras crianças, eles não têm a capacidade de te ensinar. E ela começou a ensinar ele dentro de casa. A mãe dele faleceu, depois de muitos anos ele achou, pegando as coisas dela, um bilhete, falando, é impossível ensinar seu filho, ele é burro. E nós não queremos essa responsabilidade. E essa mulher forjou um dos homens mais brilhantes que já existiu, Newton. Eu acredito muito nisso. Essa sua crença de que tem que mudar a crença da mãe, do pai, da família, pode moldar novas pessoas e realmente incríveis que possam fazer a diferença para o nosso país. Sim, com certeza. Porque você é aquilo que você acredita ser. Exatamente. Exatamente. Você é aquilo que você acredita. Então, se o seu ecossistema, se a sua mãe, se o seu pai, se a sua professora, se os seus amigos falam coisas que te colocam para baixo, que te desanimam, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com o semeador do desânimo na nossa vida. Porque o semeador do desânimo, ele existe. E aí, ele começa a te dizer coisas, e se você passa a acreditar nessas coisas, você será. Porque nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Exato. Então, isso é muito forte. Então, a gente precisa trabalhar com as famílias. Olha, o seu filho é capaz, o seu filho é inteligente. Porque, às vezes, essa mãe, ela não tem noção disso, de como trabalhar. É uma mãe muito simples. Ela, de repente, ela foi vítima de outras vítimas. Só vai replicando. Ela só vai replicar aquilo, sabe? Tem um videozinho que eu gosto muito. Depois eu até posso passar para vocês, de repente tiver a oportunidade de indicar, que é de uma garotinha que ela tá ali lavando a roupa, e ela começa a tentar escrever o nome dela. E ela tem interesse por aprender. E aí a mãe dela fala, larga isso aí, menina, tem coisa muito mais importante para fazer. Vai lavar roupa, vai estender a roupa, você precisa me ajudar. E aí essa criança, ela vai ajudar a mãe, né? A lavar roupa, fazer as coisas domésticas. E a mãe coloca na cabecinha dessa criança que ela não tem que usar o seu tempo, que isso é perda de tempo, que estudar não tá de acordo com a realidade dela, daquela família, que ela precisa estar dedicada a ajudar nos afazeres domésticos. E aí, essa mãe teve 7 crianças, 8 crianças, e ela sempre cuidou da casa, do lar. E eu não estou dizendo que não é maravilhoso ser dona de casa, cuidar das crianças, porque, nossa, eu amo, sabe, ser mãe, cuidar da minha casa, do meu esposo. Mas eu também amo ensinar, eu também amo aprender, eu amo estudar. Você e a limites. gente não pode limitar. Se a criança, o sonho dela é ser uma dona de casa maravilhosa, a melhor mãe do a mundo. melhor mãe do mundo. Mas se o sonho dessa criança é ler, ela precisa ter alguém em casa que incentive ela a ler. Se o sonho dessa criança é ser um engenheiro, ela não pode ouvir da família dela que ela é pobre e que ela não pode ser engenheiro porque a família não tem condição de pagar o estudo para essa criança. Ela tem que ouvir, filho, filha, você pode ser aquilo que você quiser. Exatamente. E eu tô aqui, eu vou te ajudar, sabe? Você vai conseguir. O estudo vai abrir caminhos para você. Ela precisa desse incentivo, principalmente quando ela está na sua formação de caráter, ela está ali na sua formação de identidade. Então, a gente precisa orientar essas famílias, sabe? Para que as crianças sejam o que elas quiserem ser. Senão, você vai passar sempre o modelo, o padrão que você foi instruído lá atrás para sua criança, e isso vai se tornar um ciclo. E a criança não vai sair dessa bolha de que ela pode ser o que ela quiser, né? Ela pode fazer muito bem as tarefas domésticas, como a minha mãe me ensinou.
E eu falo para você, eu amo ver a minha casa limpa, cheirosa, organizada, com tudo no lugar, sabe? Com tudo muito organizado. Eu gosto muito das coisas organizadas, porque isso traz um benefício sem tamanho, sabe? A organização, as coisas no lugar, são benefícios imensos para a sua vida. Eu vou falar assim, até para a sua vida acadêmica. Você vê tudo organizado, tudo limpo. Então, eu gosto muito, sabe, disso também. Mas você pode ser o que você quiser. Pode. Sabe? E como que começou essa jornada, assim, de você entender essas dificuldades? Foi através do seu mandato? Aliás, por que você resolveu sair da carreira acadêmica e entrar na carreira política? Onde foi o start, assim, para você falar, não, eu vou tentar isso? Eu sempre trabalhei projetos nas escolas, sempre. E eu estava ali desenvolvendo um projeto na escola, uma feira de saúde com a comunidade, com as crianças. E nessa feira de saúde, nós trabalhamos ali diversos projetos e também as prevenções. Como você prevenir doenças. Porque na rede, hoje, a gente trabalha muito diagnóstico, mas você não trabalha prevenção. Não. E nós precisamos trabalhar a prevenção de saúde pública. Talvez nós não tivéssemos os hospitais hoje tão cheios se a gente trabalhasse com prevenção, com saúde básica, sabe? Com saúde básica. Hoje a gente tem uma deficiência em Itapevi muito grande, que é a saúde básica. Nós precisamos cuidar e investir na saúde básica. Você fala assim, Camila, olha, outro dia eu ouvi do diretor do pronto-socorro. Camila, o pronto-socorro está lotado. Sabe por quê? Porque metade das pessoas que estão aqui não eram para estar aqui. Aqui é urgência, emergência. Aqui é um pronto atendimento para urgência e emergência. Então, o ideal era que essas pessoas estivessem procurando e estivessem no posto de saúde. Porque lá no posto de saúde vai tratar uma dor de cabeça, vai tratar um sintoma de virose. Não precisa estar aqui no pronto-socorro. Aí eu voltei a pergunta para ele. Eu falei, mas me responde uma coisa. Se hoje eu orientar essas pessoas que estão aí embaixo e elas forem para o posto de saúde mais próximo da casa delas, elas serão atendidas? Cheque. Elas vão ter o clínico geral para fazer a saúde básica com elas? Ou elas vão ter que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses por essa consulta? Ele falou, então, hoje elas teriam que esperar. Eu falei, dá para esperar? Quem está passando mal, quem está com dor de cabeça, dá para esperar? Não dá para esperar. Então, você precisa trabalhar o quê? A saúde básica. Para que não aconteça do pronto-socorro estar superlotado. Você precisa trabalhar a prevenção. Você precisa orientar as pessoas. E hoje as pessoas, pelo contrário, elas são incentivadas a consumir freneticamente alimentos que só vão trazer prejuízos para a saúde em curto prazo. Não vou nem falar a longo prazo. É a curtíssimo prazo. Então, assim, hoje as pessoas precisam de orientação nutricional. As pessoas precisam orientação para uma atividade física, né? Precisam ter esses instrumentos disponíveis, né? Porque não é só incentivar, você precisa também disponibilizar, né? E são coisas simples. Às vezes é uma pista de caminhada perto da casa dela, no bairro, uma academia ao ar livre, um profissional lá para orientar. Porque às vezes a pessoa ela vê a academia ao ar livre, mas ela não sabe como fazer essas atividades. Ela precisa do quê? De orientação. Então precisa de um profissional, precisa de aulas, né, práticas ali com um profissional orientando. Então a gente precisa trabalhar a prevenção. E eu estava fazendo isso, e aí eu recebi um convite. Camila, que lindo, como você é dedicada. De onde é esse projeto? Falei, olha, eu trabalhava esse projeto na educação adventista, um colégio particular, e eu resolvi trazer para cá, que é orientar e dar suporte, orientar as pessoas em relação à nutrição. A gente fala de 7 passos, sabe? Para uma saúde eficaz. E são 7 métodos naturais, disponíveis e gratuitos. Que legal. E aí a gente orientava e a gente começou a trabalhar a horta na palha, que você pode ter uma horta na sua casa, mesmo sem ter terra para plantar, nos caixotes. E aí a gente começou a trabalhar essas coisas com a comunidade, projetos. E aí eu recebi o convite. Camila, que tal você expandir isso para
população. Que tal você começar a trabalhar esses projetos que estão dando super certo na escola que você é diretora, na escola que você coordenou, esteve como coordenadora pedagógica, na cidade. E aí eu falei, eu topo o desafio. E no começo achei assim, né? Pensei bastante, porque era algo bem novo, né? E a gente, o ser humano, né? Você aceitar um desafio e viver o novo, às vezes é muito difícil, né? Sim. E às vezes a gente, colocamos barreira, mas eu não. Eu adoro um desafio. Eu adoro superar, fazer novos projetos, ver acontecer e saber que a gente pode sempre fazer mais e melhor. Então eu falei, eu aceito o desafio. E aí foi para essa jornada e hoje eu falo para você, foi uma jornada transformadora. Eu me tornei uma pessoa muito mais grata, sabe? A Deus. Porque eu comecei a ajudar tanto as pessoas e a ser instrumento, sabe? E eu gosto muito do que eu faço, que é trabalhar projetos e políticas públicas para você ver a transformação na vida das pessoas. Porque a gente não está falando de um projeto individual. A gente está falando de um projeto coletivo que vai ficar como política pública. E esse projeto, ele impacta tanto, eu vou falar para você das escolas do futuro, como exemplo. Legal. Que a gente implantou as escolas de tempo integral. Quantas mães que querem trabalhar e não têm onde deixar seus filhos? Né? Não tem, muitas. E não é só deixar os seus filhos, deixar o seu filho num lugar que ela sabe que tem qualidade de educação, que ela sabe que o filho está sendo transformado pela educação. Que é seguro, que ele está sendo alimentado. Então, e não só isso. Além de cuidar das crianças, eu quero realmente levar educação de qualidade para essas crianças. É a oportunidade que nós temos de formá-las como cidadãos para transformar o país. É um a um. Quer transformar uma vida? Você quer transformar um país, uma cidade? O mundo é pela educação. E tem vários exemplos de vários países que fizeram a mesma coisa. Sim. Então, a educação para mim é a base, saúde. E eu comecei a ver outras mulheres que não conseguiam fazer um Papa Nicolau, que não conseguiam, estavam no 7º mês de gravidez e nunca tinham feito um ultrassom para ver o seu bebê. Camila, isso é inadmissível nos dias de hoje, sabe? Mães que os filhos não conseguiram passar no pediatra, crianças com 2 aninhos, que nunca passaram no pediatra, que nunca fizeram um acompanhamento do 1º ano de vida, sabe? Então, eu como mãe, como educadora, como professora aqui, se tem uma paixão na minha vida, são as crianças. Eu sou apaixonada por crianças. Então, eu amo o que eu faço, porque hoje eu posso desenvolver projetos que vão ajudar outras crianças, que vão formar pessoas, que vai ajudar na saúde, que vai transformar ali a vida de mulheres que precisam de um acesso à saúde, de políticas públicas contra a violência contra a mulher, que a gente conseguiu levar a delegacia da mulher, fazer o projeto da procuradoria, dar suporte para essas mães, para essas mulheres, mães, para elas saírem do ciclo de violência. Que é a parte mais difícil. Que é a parte mais desafiadora. Então, são tantos projetos que me motivam hoje. A própria estrutura da cidade, a Tarifa Zero, que é a mobilidade urbana, dá oportunidade para esse cidadão, para essa pessoa, poder ir e vir, sabe? Poder ter acesso à educação de qualidade, poder ir para o hospital, poder ir para o médico, isso me interessa poder procurar muito, um emprego. Porque é um tema vigente não só no Brasil, mas no mundo. Essa ideia de tarifa zero, de gerar mais mobilidade, dar movimento para a cidade. Sim. E tirar os empecilhos, inclusive desafogar o trânsito. Você acha que hoje é extremamente viável? E qual o impacto que vai ter para a cidade? Implementação de um projeto como esse. Benjamin. Eu entendo pouco, tá? Eu tô sendo muito curioso porque eu entendo pouco. Não é um tema que eu me debrucei, então eu entendo muito pouco sobre isso. A Tarifa Zero, ela é educação, ela é saúde, ela é mobilidade, ela é meio ambiente. Camila, mas como pode? Sim, ela impacta em todas essas áreas. Por quê?
Vai dar mobilidade para as pessoas poderem realizar um curso, para elas poderem ir para a escola. Quantas crianças hoje, por exemplo, nós não temos, infelizmente, Benjamin, escolas próximas em todos os bairros. Tem crianças, por exemplo, que estão a mais de 2 quilômetros da escola. Nossa. Agora, pensa para uma criança pequena andar 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar todos os dias. Né? É puxado. Muito. Então, você ter um transporte público gratuito, não só para a criança, mas para o acompanhante dela, porque as crianças não vão sozinhas à escola. Sim. Para que as mães possam levá-las. Então, é acesso à educação. Hoje, a gente tem uma ETEC que não está no centro da cidade, que está num bairro mais distante. Quantos alunos, quantos jovens deixam de fazer um curso na ETEC hoje porque eles não têm o dinheiro da passagem? Então, assim, é educação, é saúde, para que essas... Hoje, nós temos muitas pessoas que deixam de ir na consulta médica porque não têm o dinheiro da passagem. E, assim... É um problema de saúde pública. A gente está falando de uma pessoa que deixou de ir na consulta, que perdeu ali a consulta e também foi gasto dinheiro público com isso, porque o médico está lá, ele foi pago para estar lá, e outra pessoa deixou de ter acesso, porque essa pessoa faltou. Então, assim, isso vai diminuir, né? Essa abstenção, né, de pessoas que marcam consultas, exames e não podem ir até lá. Então, é saúde. O meio ambiente, mais pessoas vão deixar o carro em casa e vão utilizar o transporte público e vai diminuir o trânsito da cidade e vai ajudar o meio ambiente, inclusive. Perfeito. Então, é um benefício também. Vai ajudar o empresário, porque ele não vai precisar mais pagar o Vale Transporte para o CLT e ele vai poder contratar mais pessoas. Ele vai ter uma economia na folha de 10%. Ele vai poder contratar mais pessoas, inclusive pessoas da cidade. Porque ele vai dar preferência para quem é da cidade. Nossa, que legal, isso daí eu não tinha pensado. Hoje a gente tem um polo industrial grande. Quantas pessoas hoje estão no nosso polo industrial que não são da cidade? E quantas pessoas saem de Itapevi para pegar o trem todos os dias porque não tem oportunidade de emprego na cidade? Isso vai fomentar os empresários investirem em treinamento, Sim. em formação, para poder garantir que as pessoas da cidade serão beneficiadas. Sim. E nós, enquanto administradores, enquanto gestora, eu posso proporcionar também formação para essas qualificação profissional, para que, por exemplo, a Eurofarma hoje na cidade, uma grande indústria, a gente tem que ter o curso de farmácia em Itapevi. Perfeito, concordo com isso. O curso de química em Itapevi, para dar oportunidade para nossa gente, para o nosso povo, ocupar uma vaga na Eurofarma. E até uma forma, tem tanta gente qualificada ali, outras empresas farmacêuticas, pela facilidade de ter bons profissionais, vão acabar se instalando na cidade. Hoje também. nós temos a Pfizer, por exemplo, que está instalada em Itapevi. Olha, perfeito. Então, a gente precisa identificar quais as necessidades desses empresários, desse grande polo industrial que está instalado hoje em Itapevi, que ainda tem muito espaço territorial para crescer, e qualificar o nosso povo. Então, a Tarifa Zero vai trazer essa oportunidade, dessa mobilidade para estudar, para trabalhar, para procurar um emprego. E também vai ajudar bastante o comércio local. Lá em Vargem Grande, por exemplo, melhorou o comércio. Eles aumentaram as vendas em 40%. 40%? 40%. E isso traz, inclusive, receita para a cidade, você concorda? Claro que sim. Aumenta também a arrecadação do município. Então, é um ciclo de benefícios e beneficiados. Não tem por que não implantar. Eu acredito que o grande segredo das cidades as mais tops do mundo, é literalmente o movimento que essas cidades têm. Quanto mais movimento você dá para essa cidade, mais vida você dá e também afasta outros problemas, como o problema de segurança. Sim. Porque, de verdade, o problema de segurança é quanto mais escondido, quanto mais escuro e quanto menos movimento, mais a parte de segurança fica frágil. Sim. Cara, legal. E Vargem é um dos modelos que serviria para Itapevi, por exemplo. Eu gosto muito do modelo de Vargem, o modelo inicial. Hoje, o prefeito Josué Ramos, ele não utiliza o modelo que ele usou para implementar, porque ele nem precisa mais. Vou explicar um pouco melhor. Muita gente me pergunta, Camila, quem paga essa conta? Tá bom, o projeto é maravilhoso, mas quem vai pagar isso? É o povo? De onde vai sair esse recurso?
Vargem Grande fez uma parceria público-privada, um convênio com as empresas da cidade de Vargem Grande. E essas empresas, elas têm que pagar hoje o Vale Transporte, certo? Se você, Benjamin, você, como empresário, como empreendedor, você tem funcionários, certo? Você paga o Vale Transporte desses funcionários. Quando tem a tarifa zero, você não precisa mais pagar. E se eu propor para você, para conseguirmos implementar a tarifa zero na cidade, em vez de você pagar 100% do seu Vale Transporte, você paga 50% dele para subsidiar a tarifa zero na cidade. Perfeito. Para você é bom, certo? Sim. Você vai ter uma economia, num primeiro momento já, de 50%. Hoje nós temos mais de 40 mil funcionários na nossa cidade de Itapevi. Entendi. De acordo com o CAGED. E se a gente faz essa parceria, esse subsídio já paga a tarifa zero. Eu fiz as contas. E ainda sobra dinheiro para ter mais ônibus, mais transportes públicos para atender a população e ainda em menos tempo. Com menos tempo de espera no ponto de ônibus, por exemplo. E dá para você também fazer um investimento em novas tecnologias como elétricos, que Sim. aí ajuda mais ainda o meio Sim, ambiente. transporte elétrico, enfim. Uau. Nossa, eu não conseguia visualizar. Mas isso acho que sana vários problemas. Sim. Problema orçamentário, aumento de demanda de ônibus. Nossa, parabéns. Parabéns. E como que está sendo essa experiência de vereadora? Quantos mandatos são? 3. 3 mandatos, tá. Como os desafios são os mesmos de cada mandato ou você vê que há uma diferença? Não, são novos desafios, né? A cidade... Os desafios de 10 anos atrás não são os mesmos desafios de hoje. As necessidades mudam também, né? A nossa cidade avançou bastante. Posso dizer que eu sou nascida em Itapevi, Benjamin. Minha mãe não teve a dilatação para ter o parto normal. Quem fazia os partos na cidade era a parteira Dona Ana. E a minha mãe não teve a dilatação necessária, então ela precisou ir até uma maternidade em São Paulo, né? Na época foi pelo SUS, a Beneficência Portuguesa, então eu nasci lá. Mas só por esse motivo? Só por esse motivo. Não tinha maternidade em Itapevi, né? Já tem um tempinho, né? Já tem alguns anos. Melhor não falar sobre isso? Mas não, eu não tenho nenhum problema, não. Tô quase 40 anos, mas eu me sinto muito jovem. Que bom. Né? Eu me sinto com muita energia, então tá tudo certo. Mas há 40 anos atrás a gente não tinha uma maternidade em Itapevi. Então, mas posso dizer que eu sou nascida e criada lá, né? Porque meus pais já eram de lá, enfim. Então, é uma vida toda em Itapevi. Então, eu sou da época que tudo era terra e mato, né? Eu cresci no Rosimeire, num bairro chamado Rosimeire, em Itapevi. E terra, né? Sem saneamento básico, sem água, sem esgoto. Então, a cidade evoluiu bastante, né? Então, a maioria dos bairros tem água encanada, tem esgoto. Muitos ainda não, por incrível que pareça. Ainda falta saneamento. Ainda falta saneamento básico em alguns bairros da cidade. Naquela época, nós não tínhamos asfalto, né? As ruas eram de terra. Hoje, não. Nós temos o asfalto, nós temos as escolas que melhoraram muito em infraestrutura. Melhorou bastante também os espaços públicos, né, como o Parque da Cidade, de lazer. Hoje a gente tem as areninhas para atender o esporte. Então, ao longo dos anos, as necessidades... A cidade vai evoluindo e as necessidades vão sendo outras necessidades. Então, hoje, assim, você fala, Camila, quais as principais necessidades hoje? Hoje, para mim, é a saúde. A gente precisa dar um atendimento digno para as pessoas. A saúde não espera, Benjamin. Não. Eu posso dizer assim para você, olha, essa academia ao ar livre que você está me pedindo aqui para o seu bairro, eu não consigo fazer no momento, mas eu vou colocar aqui no cronograma e acredito que daqui 6 meses a gente consiga implementar lá. Você pode esperar? Ok. Agora, você consegue esperar 6 meses por atendimento na saúde? Não tem como esperar por isso. Não tem como. Não tem como esperar por saúde. Então, hoje, a prioridade é uma saúde digna, que atenda as pessoas com dignidade, com respeito, com humanização. Então, eu sonho com isso. Hoje é uma das principais necessidades. O que mais, Camila? Educação. A gente precisa ampliar os projetos
das escolas de tempo integral, as escolas do futuro para educação infantil, para as crianças do berçário até os 5 anos. Primeira infância. A primeira infância, né? Porque hoje só os bebês são atendidos. Então, as crianças de 3 a 5 anos não são atendidas em período integral. E depois elas podem voltar a ser atendidas de forma integral do 1º ao 5º ano, quando conseguem vagas nas escolas de tempo integral. Porque, assim, são poucas vagas, né? A maioria das crianças sonham em estudar na escola do futuro, mas infelizmente não tem vaga para todos. Então a gente precisa ampliar esse projeto, não só em questão de estrutura, mas levar qualidade na educação para essas crianças. Verdadeiramente, sabe? Com material didático apropriado, né, para cada faixa etária, que atenda às reais necessidades e realidade das nossas demandas. A gente precisa também ter formação continuada para os professores, que faz tempo que a gente não oferece, né, como suporte de políticas públicas para os professores, valorizar esses profissionais. O professor, ele precisa ser valorizado, sabe? Ele precisa de propósito. De propósito. E também precisa ser valorizado, né? Muito. Então, tanto na formação continuada, como também, enfim, financeiramente, ele precisa ser valorizado como agente de transformação de vidas. Então, a gente precisa levar qualidade para a educação. Eles estão moldando a nossa sociedade, né? Sim. Ampliar esse trabalho também nos outros bairros. E também a infraestrutura, a mobilidade urbana que eu já falei, através do Tarifa Zero. É toda uma rede, né? Isso. Também resolver o problema de enchente nos bairros que ainda não tem canalização nos córregos e rios, como o córrego São João, por exemplo, que vem deixando ali famílias que vêm perdendo tudo ao longo desses anos. Então, a gente precisa também trabalhar políticas públicas para combater as enchentes nos bairros que ainda estão sofrendo com isso, como o Suburbano, Sorocabano, Vila dos Mineiros, Vila Santa Rita. Então, tem vários bairros que ainda são atingidos pelas enchentes. O poder público tem muito trabalho a ser feito. Muito. E olha, se eu for listar aqui para você tudo que a gente precisa, e asfalto nas ruas e vias que ainda não foram asfaltadas, saneamento básico, esgoto que precisa ser canalizado. Então, assim, eu posso trazer para você uma lista gigantesca. Então, ao longo desses anos, são necessidades diferentes para cada região. Tem região que ainda precisa do básico e tem região que precisa de uma infraestrutura melhor, precisa de acesso a esporte, à saúde. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade grande, são 82 quilômetros quadrados de extensão. Então, tem bastante coisa para ser feita. E a população de, mais ou menos? Mais ou menos ali 250 mil habitantes. É um tem pouco menos de acordo com o censo, mas a gente sabe que é sempre um pouco mais, sim, né? Mas tem muito espaço para crescer, né? Muito. Qual que é o desafio de ser uma mulher, mãe e esposa na política? Você, assim, sendo bem sincero, você acha que tem uma certa dificuldade da mulher conseguir assumir o cargo público? Porque eu vejo poucas mulheres. E eu não entendo muito por quê, Camila. Eu estava até conversando com um amigo agora, eu falei assim, cara, a visão da mulher é uma visão muito especial, porque é uma visão mais humanizada. Até por conta da metanoia mesmo, né? O homem é muito lógico. E falta uma humanização na política. Porque a política vai trazer o desenvolvimento da sociedade. Por que você acha que as mulheres não estão ocupando tantos cargos públicos quanto elas deveriam? Benjamin, as mulheres são fundamentais na política, na gestão, sabe? E você fala assim, Camila, mas eu afirmo com muita propriedade. Eu acredito nisso. As mulheres são fundamentais como gestoras, como, enfim, no poder legislativo, no poder executivo. É de extrema importância que as mulheres ocupem esses espaços. Sabe por quê? Porque a sensibilidade das mulheres em projetos de políticas públicas para atender a população, para cuidar de pessoas é excepcional. E eu digo para você, os homens são importantes? Claro que são. Nós nos complementamos, não é isso? Então, as mulheres, elas também precisam estar nesses espaços, assim como os homens. Então, eu falo para você, são muitas dificuldades. Acredito que
eu posso dizer isso para você com propriedade, as mulheres, elas não são incentivadas, elas não são direcionadas e até assim... as mulheres até alguns anos atrás nem votavam, Benjamin. Verdade. Não é mesmo? É verdade. Olha o que minha mãe escutava. Eu tô falando, né, da minha mãe, né? Minha mãe... É uma geração anterior. Uma geração anterior. Minha mãe, olha, meu pai me dizia que as meninas, as mulheres, não precisam estudar. Que estudo é só para homem. Entende? A gente está falando de uma geração anterior. Uhum. Então, é cultural. Nós precisamos incentivar, nós precisamos mobilizar, nós precisamos trabalhar mesmo, orientar as nossas meninas que elas podem estar onde elas quiserem. E que a participação delas na política é fundamental das mulheres. Por quê? Porque elas são sensíveis a transformar a vida de outras mães, de outras mulheres, de mulheres que sofrem violências domésticas, de mulheres que são violentadas, de crianças que precisam de creche. Então, o olhar da mulher é muito mais sensível para a política, para trabalhar por outras mulheres, sim, inclusive. sim. Por crianças, por idosos. O olhar é mais sensível. A mulher, ela é honesta. Sabe? Uhum. Você já fez essa reflexão? Já. Não sei se você já parou Eu para já pensar converso com a minha mulher sobre isso. isso. Mas é um fato. O presidente, o vice-presidente da República, enquanto estava como governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um dia ele fez essa reflexão comigo. Ele falou: Camila, feliz Dia da Mulher. Você sabia que, como governador, eu posso dizer que hoje eu preciso construir. Infelizmente, a gente tem falta de vagas nos presídios para os homens. Mas as mulheres, você não vê a necessidade de construir mais presídios para atender mulheres. E a mulher, quando ela é presa, ela geralmente foi usada como mula para atender um homem. Então, ele fala... eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, as mulheres... isso tem estudos sobre isso. Eu tinha feito a reflexão, mas não tão enraizado assim. Isso já começa a colocar outras coisas nos meus sensores. Sim, eu nunca tinha pensado sobre isso também, quando ele me deu esse Feliz Dia das Mulheres e ele falou, eu queria que você refletisse sobre isso. Então, as mulheres, elas, de acordo com as pesquisas, elas são mais honestas, elas são mais sensíveis, trabalham com mais humanização, com amor. Então, é fundamental no processo. Você concorda? Eu concordo plenamente. Agora, os homens também têm, com certeza, características que nós não temos. Então, nós nos complementamos. Mas é importante que a mulher participe. Então, nós precisamos incentivar que tenham mais mulheres na política, mais mulheres nas câmaras municipais, mais mulheres, né, à frente como gestoras na cidade, né, na prefeitura. Então, é bastante importante. Tem dificuldade? Tem. Vou falar hoje para você uma das minhas. Posso falar? Pode. Com vocês? Pra gente... Eu gosto de falar, você percebeu, né? Eu também adoro. Vou falar... É a administração do tempo. Então, pra gente que é mulher, nós temos múltiplas funções. Sim. Né? Eu posso dizer assim, eu sou muito família, muito mãe, né? Educadora, professora, esposa do Alexandre. Gosto muito também de alimentar conhecimento, né? Estudiosa, pesquisadora, vereadora. Então, hoje, eu tenho uma agenda que eu chamo de agenda extraordinária, sabe? E eu organizo. Então, assim, como que você resolve isso, essa administração do tempo? Com organização. Então, você precisa organizar o seu tempo de forma que você atenda ali todas as áreas. Então, assim, eu faço a minha agenda de trabalho ali, né? São muitas necessidades, então eu divido minha agenda ao longo da semana, desde atendimento ao público, a vereança, a organizar os projetos, terminar de formular ali os projetos de lei, protocolar, atender a população, também ouvir as pessoas, montar novos projetos, visitar as pessoas, ouvir as pessoas, estar no bairro, porque uma coisa é ouvir falar, outra coisa é você estar lá com a pessoa, andando naquele bairro,
vendo a necessidade da pessoa, sentindo a dificuldade dela, visitando essas famílias. Então, eu organizo a minha agenda de forma que eu posso dizer para você, Itapevi é a minha cidade. Eu conheço Itapevi. Eu já andei por todas as ruas da cidade. Eu conheço as pessoas da cidade, as necessidades do bairro. Então, Itapevi é a minha cidade, né? É a minha paixão. Então, eu amo a cidade. Dá pra perceber. Seu olho brilha quando você fala dessa cidade. Eu quero muito, e eu não tenho dúvida que Itapevi vai ser uma das cidades mais prósperas de toda a nossa região nos próximos anos. É isso que você sonha pra essa cidade? Escreva o que eu estou te dizendo. Tá registrado, gente. Tá aqui, registrado, escreva. Porque nós ainda temos espaço territorial para crescer no nosso polo industrial e deixar cada vez mais de ser uma cidade dormitório, mas para ser uma cidade de grandes oportunidades, uma cidade que trabalha a formação e oportuniza também formação continuada para os seus servidores e também formação inicial para quem quer ter realmente uma formação para trabalhar na cidade. Uma cidade acolhedora, uma cidade que não só trabalha com obras, mas uma cidade que vê a sua real necessidade, que cuida das pessoas e que transforma a vida de pessoas. Uau! Quais são seus sonhos para sua vida pessoal e para a cidade? Eu já vi que você é um apaixonado. Assim, você começou a falar com tanta convicção que eu falei, bom, se tivesse que apostar, eu não ia apostar contra, não. Quais são os seus sonhos daqui para frente? Eu sei que você, se a gente olhar para trás e ver sua jornada pelo que você contou, você já conquistou muitas coisas. Para muitas pessoas, isso já seria o suficiente. Mas pelo seu brilho no olho, dá para ver que você é uma pessoa que tem muitos objetivos. E quais são esses sonhos, esses objetivos que você tem em mente? Eu tenho muitos sonhos. Nós nunca podemos parar de sonhar. Porque quem não sonha, não vive, sobrevive. É isso. Agora, quando você sonha e você traça estratégias, metas, objetivos, aí você vive de verdade. Então, eu quero continuar vivendo, sonhando para nossa cidade. Eu tenho sonho para os 4 cantos da cidade, para todas as regiões, de melhorias. Eu ouço muito as pessoas. Então, eu quero melhorias, levar essa infraestrutura e dar continuidade nessas grandes melhorias da região central para os bairros. Também sonho com uma saúde de qualidade para todos. Eu sonho com uma educação de qualidade para todos, que todos possam ter acesso às escolas do futuro, a creche para os filhos, a educação integral na primeira infância. Que a gente possa levar o material didático, que a gente uniforme de qualidade, enfim, com uma educação de qualidade. Eu sonho com transporte público municipal gratuito. Isso é maravilhoso. Né? E levar mobilidade para as pessoas. Eu sonho com infraestrutura. Eu sonho para a vida pessoal. Eu sonho em ser agente de transformação na vida das pessoas. Eu quero fazer gestão, Benjamin. E sonho em deixar um legado, sabe? De olhar para trás e falar, olha, eu pude contribuir com a saúde da minha cidade. Olhar para trás e falar, eu contribuí com a educação da minha cidade. Isso até me arrepia, porque é muito que eu acredito. Do que vale sua vida se não for para os outros. Sim, de deixar um legado de servir. É isso. E se eu puder resumir tudo em uma palavra, fala, Camila, resuma tudo em uma palavra. Servir. Servir as pessoas, servir o próximo, servir a Deus, servir a minha comunidade, servir a minha cidade e olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena as noites sem dormir, valeu a pena ter acordado às 5 da manhã, valeu a pena ter trabalhado, valeu a pena não desistir, valeu a pena continuar, sabe? Porque hoje nós temos história para contar, de vidas transformadas. Eu acho que Deus olhando para o que você está fazendo, eu acredito que ele teria muito orgulho. Parabéns, de verdade. Eu estou impressionado. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, e você já percebeu, entendeu? Falta brilho no olho das pessoas. E desde a hora que você começou, você já começou me calando e me deixando emocionado, sabe? E esse brilho no olho, quando fala da sua cidade, isso me impressiona.
Porque naturalmente a gente vai esfriando aquela chama dentro de nós. É natural. A gente começa a fazer uma função e vai normatizando todas as ações e a gente vai perdendo essa essência. E eu vi que você, mesmo depois de 3 mandatos, você fala com brilho no olho da cidade e que a cidade precisa disso, que as pessoas... Eu acho que o que mais me impactou foi o lance de você falar as pessoas, as pessoas, as pessoas. E a minha crença, eu acho que servir outras pessoas é o motivo da nossa existência. Sim. Servir ao outro. O meu Senhor veio para cá para servir ao outro. Por que eu não faria isso? Sim. Se ele é o exemplo máximo de conduta moral, por que eu não faria isso? Entendeu? Então, você tá de parabéns, Camila, de verdade. E traz tanto sentido para nossa existência, né? Para o propósito de vida. O que você falaria para Camila, aquela menininha daquela família humilde, que os pais apostavam no estudo para transformar a vida dela? O que você falaria para ela? Se você pudesse ter uma conversa de frente para ela. Eu diria, Camila, você consegue, você é capaz, você pode, nunca deixe de sonhar. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Tenha sempre a obediência, o caráter, os valores, os princípios dentro do seu coração, na sua personalidade. Sempre busque a sua real identidade, para que você não se perca no caminho dessa jornada que é a vida. Para o que você foi criada, né? Busque isso, saber quem é você, qual é a sua real identidade, para o que você veio, qual é o seu propósito de vida, quais são os seus sonhos. E busque incansavelmente alcançar todos eles, porque nós podemos todas as coisas, não tem limite. Continua, não desista, não desista, seja imparável. Eu acho que essa mensagem serve não só para Camila, mas para todas as meninas desse nosso país. Eu acredito que o seu exemplo vai transformar muitas realidades de outras meninas, meninos, que às vezes não vê perspectiva, mas vê em você a inspiração para fazer uma vida melhor, não só para elas, mas para os outros. E eu amo servir. E é um dos significados do meu nome, Benjamin. Sério? Camila significa servir. Aquela que serve. Eu não imaginava. Nossa, que legal. Deixa eu te dar uma coisa que era pra ter te dado no início. Tá até do seu ladinho já. Essa daqui é uma caneca muito especial. Pra você lembrar. Quando você for tomar um cafezinho, você vai bater o olho ali e falar assim... Ai, que delícia. Que legal, ainda tem podcast. Presente. Tem, além do privilégio desse momento. Olha, foi feito com muito carinho. De verdade. Vou mostrar aqui pro pessoal. Pode? Pode, fica à vontade. Olha que linda. Caneca, ó, que a gente... É o mínimo, né? Eu recebi esses 2 livros maravilhosos aqui. É o mínimo. Imagina. Muito obrigada. Pode De deixar. Para mim representa muito, essa conversa representou muito, sabe por quê? Porque eu acredito que pessoas como você inspiram a nós, entendeu? A gente olhando que é possível. É possível fazer da sua vida melhor e a vida do outro melhor através da sua vida. Sabe que é o que você fala? É que gratificante. Exatamente. Eu fui uma pessoa muito ajudada, sabe? Na minha realidade, não é, como eu disse, Deus foi muito bom comigo, mas para eu chegar até aqui eu fui muito ajudado. Desde a alimentação, de que não tinha mesmo. Só para você entender, meu pai desempregado há 2 anos, minha mãe com câncer terminal. Meu Deus. E a gente com ordem de despejo, não tinha o que comer, o que vestir, nada. E foi Deus que usou pessoas dispostas a servir para cuidar da gente. Então, esse milagre que você viveu, eu também vivi na vida da minha mãe. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que dificilmente uma outra conversa vai me impactar tanto quanto a que eu tive com você. Porque não é só o lance da sua história ser parecida com a minha, mas a fé. Sabe? Essa conexão e o amor a Deus, dessa forma, eu acho que me impactou demais. Eu fiquei o tempo inteiro emocionado, arrepiado. Você conseguiu me calar. Eu sou uma pessoa de muita indagação, de questionamento, mas você conseguiu me calar. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Eu desejo que Deus cumpra todos os propósitos, que Ele te capacite, que Ele te honre e te dê força. Porque são poucas as pessoas que Ele olha e vê o coração segundo o coração dele. E eu enxergo o coração dele no seu coração.
De verdade. Eu queria te pedir para você fazer um convite para as pessoas. Antes disso, você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas? A gente está encerrando o podcast por aqui, então antes de você passar suas redes sociais, etc, tal, que vai estar na legenda também, vou pedir para a equipe colocar no vídeo, tá bom? Mas eu queria que você mandasse uma mensagem para as pessoas. Eu sinto que você tem muito para falar, muito para transbordar, e a gente não tem tanto tempo, assim, porque sua agenda é corrida. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que, assim, você vai fazer grandes coisas. A gente vai se falar ainda algumas vezes, eu quero ter o prazer de te trazer aqui, e você vai falar dos feitos pelo povo. Eu acho que Deus levantou uma mulher de valor, como as muitas mulheres da Bíblia, para fazer a diferença pro povo deles. Mas deixa sua mensagem pra galera. Eu quero primeiro te agradecer. Imagina. Agradecer pela nossa conversa, por compartilhar. Fiquei emocionada aqui também com a sua fala sobre o coração de Deus, que é exatamente isso que eu tenho buscado. E dizer para as pessoas para que elas nunca deixem de sonhar, de acreditar que é possível. Nunca dê ouvido aos semeadores do desânimo que surgirem na sua jornada, mas que você acredite que você é a imagem e semelhança do Criador e que você pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. Então, força, foco e fé. Porque quando a gente tem força, que vem de Deus, que nos dá força, foco no nosso objetivo, onde você quer chegar, e fé, todas as coisas são possíveis. Então, amém. As pessoas me perguntam, Camila, como você está hoje? Eu brinco, eu falo, eu estou firme, né, no meu propósito, no meu objetivo, forte, porque Deus tem me fortalecido, e corajosa. Tenha coragem. É isso aí. Tenha coragem. É isso que eu digo, quem tem um sonho não cansa, né? Exatamente. Tenha coragem. Camila, tenha sempre coragem. Eu sei que os desafios serão grandes, mas Deus vai te honrar. Agora, convido o pessoal para te seguir nas redes sociais. Gente, vocês têm que seguir ela. O conteúdo dela é maravilhoso. É uma pessoa que a gente pode aprender todos os dias, então vocês não podem deixar de seguir ela. Vai lá. Olha, vai ser uma alegria ter vocês lá nas redes comigo, me fazendo perguntas, sugestões, enviando projetos. É Camila Godoy SP no Instagram, no Facebook. É Camila Godoy com I. Aí vocês acham lá bem fácil. Digitou Camila Godoy com I, já aparece no Instagram, no Facebook. Também a gente tem um canal no YouTube, WhatsApp também. E foi uma alegria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, da nossa vivência e do nosso processo, porque ele continua. Brunão, corta aqui pro meu rosto, aqui, ó, rapidão, ó. Vamos lá. Gente, é o seguinte, a gente tá começando esse projeto agora, né? E, nossa, eu tô impressionado com o primeiro episódio, assim, já começou a viralizar, bombar, um monte de gente seguindo, etc. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Mandem pros amigos. Mandem principalmente esse episódio da Camila, porque a gente tem muito que aprender com ela. A gente tem muito o que agradecer a Deus a partir da vida dela. Mas assim, ó, sigam a gente nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem. Aqui na tela, Brunão, coloca aqui na tela também. E sigam a gente, por favor, tá? E é isso, gente. Camila, deixa eu falar uma coisa pra você. Toca aqui na minha mão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito com toda sorte de bênção. Que abençoe a sua família, sua filhinha, seu esposo. Amém. E todos os seus planos e sonhos, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Gente, estamos chegando ao final. Valeu. Tamo junto. Já tô seguindo, viu? Síntese Talks. É isso aí, valeu. Uhum. Tamo junto.